Boa noite. Vamos então dar início ao nosso estudo do projeto Espiritizar. Tivemos há pouco uma série de problemas técnicos na transmissão e interrompemos esse estudo que era para ter começado de 7h30 da noite. Mas vamos agora, pelo início, retornar aos nossos comentários. Então, nós estamos abordando do livro A Obsessão Silenciosa o capítulo Como se manifesta a obsessão silenciosa. E vamos, primeiramente, comentar aqui uma mensagem de abertura, uma mensagem do Espírito Emmanuel. O livro Evangelho comentado por Emmanuel, Evangelho de João, capítulo 12, versículo 35. Não conseguimos explicar o teu desvairado apego às ilusões de superfície. Nem entendemos porque não dedicas alguns minutos de cada dia, de cada semana, a refletir na transitoriedade dos recursos humanos, reconhecendo que nada levarás do plano físico, afora os bens do espírito. Então, Emmanuel nos convida a refletir, de uma forma sutil, ao dizer assim: não conseguimos explicar teu desvairado apego às ilusões da superfície. Porque, meus amigos, a transitoriedade de todos os bens materiais é um fato lógico e racional. No entanto, a grande massa de criaturas humanas, desatentas aos verdadeiros objetivos da vida, atiram-se de forma apaixonada em juntarem e acumular bens materiais, quando, na verdade, só os bens do espírito, os valores morais, é que nos acompanharão no nosso retorno à pátria espiritual. Então, Emmanuel aqui, ele diz justamente isso, olha, como é importante, diariamente, termos um espaço de tempo reservado para considerar, para refletir sobre os verdadeiros objetivos da vida, sobre os valores espirituais que de fato estejamos conquistando, porque são eles que nos acompanharão após o translado pela vestimenta material que temporariamente estamos utilizando. Então, vamos assim dar início ao nosso estudo, dessa noite. E o primeiro parágrafo que trouxemos é uma análise de uma mensagem do Espírito Honório, que foi produzida exatamente para esse capítulo do livro A Obsessão Silenciosa. Então, essa mensagem que nós estaremos lendo aqui ao longo do estudo dessa noite, ela vai ter ainda outros aprofundamentos em encontros posteriores. Os espíritos que tramam as obsessões coletivas por meio de hipnoses urdidas e efetuadas de forma sutil e imperceptível, a maioria dos corações aproveitam-se das fraquezas e das escolhas equivocadas dos irmãos encarnados. Lançam impressões de desânimo, de desistência, de animosidade. Todas as emoções
que são de ordem inferior, as emoções de frequência baixa, né, associada a desânimo, a desistência, a raiva, a animosidade, são veiculados nessas verdadeiras hipnoses de influências espirituais que se generalizam através dos meios de divulgação da mídia, das redes sociais, televisivas, e que levam as pessoas a se distanciarem dos verdadeiros objetivos, os objetivos mais importantes para a nossa experiência reencarnatória. E isso se dá de uma forma imperceptível, sutil, que envolvem desde uma intensificação das diversões, dos entretenimentos, a multiplicidade de notícias, de tragédias e de desequilíbrios que acabam abarrotando o psiquismo das pessoas, dando campo para medo, dúvidas, desequilíbrios emocionais que irão formar o pano de fundo, o alicerce para o estabelecimento de processos obsessivos sutis. Os planos desenvolvidos pelas sombras podem ser comparados ao movimento dos veículos de comunicação do vosso plano, que sutilmente lançam redes e tendências, induzindo milhões de criaturas a comportamentos esdrúxulos e desconectados do pensamento ético e moral. Então, há uma influência grande do plano espiritual inferior nos veículos de comunicação em massa aqui na Terra. E, através dessas influências, esses espíritos lançam ideias, tendências que associam atitudes e comportamentos esdrúxulos, esquisitos, desconectados do pensamento ético e moral. Ou seja, aquilo que de fato é de maior importância para a construção da paz, da felicidade, que todos nós desejamos, é desdenhado, é colocado de lado por esses veículos de comunicação em massa. E através dessa característica de que são portadores, vinculam seus processos obsessivos sutis. Paulatinamente, organizam episódios e conteúdos que vão fomentando no imaginário coletivo a derrocada moral, a agressividade, a perversidade e, sutilmente, através de notícias e ocorrências, estruturam informações que levam medo, pânico, terror às criaturas sintonizadas. Como precisamos ter cuidado dessa característica de alimento espiritual, sutil, de péssima qualidade, que é estendido aí para toda a humanidade pelos meios de comunicação em massa. E que, através de notícias, de ocorrências, né, que vinculam muito tragédias e acidentes, povoam a mente das pessoas de medo, né, de pânico mesmo em muitas situações. Vamos ver então, ao longo de algumas reflexões dessa noite, como trabalharmos a superação de tudo isso. Nos planos além do corpo, esses espíritos especialistas em comunicação obsessiva, sutil, também possuem os seus aparelhos. Possuem os que transmitem as impressões, levando milhões de pessoas, incluindo milhares de espíritas,
a um estado de desconfiança e de falta de fé para a construção do trabalho no bem. Vejam que situação. É porque os acontecimentos, os fatos que se dão na vida material são, na maioria das vezes, uma cópia sutil daquilo que já existe no plano espiritual. Ora, se os veículos de mídia de comunicação em massa estão enxameados dessas notícias degradantes para o nosso psiquismo, para nossas emoções, isso vem desde o plano espiritual, aonde espíritos vinculados à prática do mal possuem também seus veículos de comunicação e que se associam àqueles que utilizamos aqui na Terra, através das obsessões. E isso envolve milhões de pessoas. E também há muitos de nós espíritas, se não estivermos conscientes e atentos aos recursos de superação e de vigilância para não estarmos abrindo portas de acesso a essas intromissões desequilibrantes. E o resultado de tudo isso é um estado de desconfiança, de falta de fé para a construção do trabalho no bem. Por quê? As pessoas se abarrotam tanto de notícias e de ocorrências desastrosas que acabam, sem o perceber muitas vezes, engendrando, estabelecendo construções mentais que se confrontam com a existência da providência divina, da justiça de Deus, de achar que a vida na Terra, as experiências da criatura humana, não tem nada a ver com o plano espiritual, nem com Deus, nem com a força superior. E isso acaba enfraquecendo a fé de muitas pessoas. Sobretudo quando essas ocorrências passam a envolver a pessoa, passam a atingir a sua esfera pessoal. A vigilância não é apenas uma atitude de uma hora, de uma circunstância. Trata-se de um estado que deve ser constante, perseverante, ininterrupto no espírito imortal. É uma conquista como a habilidade de raciocinar com clareza sobre as situações que nos pedem bom senso. Então, aqui nós somos orientados e esclarecidos de que a vigilância ela precisa ser algo que naturalmente estejamos vivenciando ao longo do dia a dia. Mas como? Como fazer, como tornar isso possível? E aí a espiritualidade vai trabalhando conosco esse aspecto, quando diz assim, é uma conquista como a habilidade de raciocinar, com clareza sobre as situações. É porque nós somos chamados a estar usando aquela prática que o Evangelho, segundo o Espiritismo, chama de o ponto de vista. De estarmos analisando de forma crítica tudo aquilo que recebemos através dos veículos de comunicação em massa. Então, a gente está ouvindo a notícia, está assistindo um filme, está numa novela ou em qualquer tipo de transmissão pelas mídias, mas estaremos sempre procurando perceber os ângulos espirituais, as advertências espirituais sutis que há por trás daquilo em termos positivos.
É esse tipo de atitude que, passando a ser frequente, nos habilitará a utilizarmos a vigilância como habilidade de raciocinar em todo momento, a qualquer instante. O ponto delicado do início da obsessão sutil nunca está na ação planejada das sombras, mas nos descuidos sutis dos espíritos frágeis, principalmente no que se refere à obsessão entre desencarnados e encarnados. Então, aqui é importante refletirmos bem sobre isso. O ponto delicado da obsessão sutil não é da ação do desencarnado sobre nós, ou de um fator externo sobre nós, mas nos descuidos sutis que, como espíritos frágeis, que ainda não está trabalhando suficientemente a vigilância, abrimos portas. E aqui ainda é colocado assim, principalmente dos desencarnados sobre os encarnados. Isso, de certa forma, também é um convite para que nós estejamos mais conscientemente responsabilizados por essa questão de obsessão. E mesmo e sobretudo na obsessão sutil. Ela não ocorre sem que nós tenhamos aberto portas, sem que nós não tenhamos incidido em algumas invigilâncias. Mais adiante nós iremos ver como fortalecer essa vigilância, esse cuidado, para que não sejamos vítimas das armadilhas, das obsessões silenciosas. Esse descuido não é o equívoco propriamente dito, daquele que está buscando se melhorar, mas é o conjunto da ausência da busca do bem da criatura, desde as simples observações de leituras edificantes, programas edificantes, escolhas edificantes. Bom, aqui nós vamos sendo orientados sobre como trabalhar essa vigilância como um estado de atenção e de crítica sobre aquilo com que interagimos ao longo do dia a dia, a qualquer instante. Então, como? Aqui é colocado, vejam só. O problema não é o descuido momentâneo, é o conjunto da ausência da busca do bem da criatura. Então, analisemos um pouco essa questão. Para que nós não estejamos sendo vítimas de processos obsessivos, a nossa vida, não importa se a gente está no relacionamento familiar, no trabalho profissional, na vida social, onde estivermos interagindo. O cuidado nosso deve ser no sentido de buscarmos meios e possibilidades de atuar no bem. Nós precisamos ser constantemente atentos a isso. Quer no trabalho, quer na vida familiar, quer na vida social. O foco nosso é o que eu posso fazer de bom aqui? Como é que eu posso ser aqui parceiro de espíritos benfeitores? Às vezes o recurso que nos vem à consciência pode ser a utilização de uma prece por alguém desequilibrado. Pode ser uma palavra positiva de motivação para alguém que está desanimado.
Pode ser uma atitude comportamental de diminuir o sofrimento de alguém. Mas em todo momento é preciso que nós estejamos trabalhando o despertar consciente de sermos parceiros do bem dos espíritos benfeitores e de poder sempre encontrar situações e oportunidades na edificação da caridade, do bem, do amor ao próximo. Esse é um ponto. Aqui ainda se destaca um outro. Desde as simples observações, vejam só, de leituras edificantes, como está o nosso esforço de aprofundamento no conhecimento da doutrina espírita. Precisamos diariamente ter um tempo para o alimento espiritual nosso. E acrescentam de programas edificantes e de escolhas edificantes. Então, se eu posso escolher, por exemplo, num filme ou numa novela, aspectos e mensagens que sejam para mim, desde advertências e cuidados, a extrair observações de ordem moral edificante, porque é preciso que a todo momento a nossa sintonia, a nossa consciência esteja nos apontando como posso aproveitar espiritualmente para o bem essa situação que eu estou vivendo agora. Então, esse ponto que aqui é colocado. Prossigamos. Nesse estado de descuido, a criatura já não percebe a influência e aí se fixa a ligação da vítima completamente vinculada ao algoz sutil, que por sua vez é resultado desse descuido, tornando-se também algoz de si mesma, porquanto não se fez cuidadora espiritual de suas escolhas. Vejam, no slide anterior, esse descuido não é equívoco propriamente dito, mas é o conjunto da ausência do bem. E aqui volta a questão. Nesse estado de descuido, de ausência atenta nossa a fazer o bem, a estar escolhendo leituras edificantes, programas edificantes, por não estarmos fazendo isso, aí se fixa a ligação da vítima com o algoz sutil, que por sua vez é resultado desse descuido. Entendemos aqui agora a questão da obsessão sutil, esse estudo de hoje, não é por um descuido propriamente nosso, que naquele momento de descuido ocorreu, não. É por estarmos tendo uma vida de comportamentos e de atitudes frequentemente descuidadas, desguarnecidas de vigilância, de crítica espiritual, pelo que já sabemos da doutrina espírita, pelo entendimento que já sabemos da lei de Deus, da reencarnação. Então, quando a gente se depara com a notícia de um acidente trágico, que causa um impacto ruim, nós temos que também analisar do ponto de vista espiritual ali. Precisamos perceber que mesmo de uma forma dolorosa, pode aquelas pessoas que ali estiveram envolvidas, e certamente estão, libertando-se de questões e problemas graves que trouxeram do seu passado reencarnatório. Em qualquer situação na Terra, a gente pode sempre extrair o lado espiritual edificante. Qualquer uma. E ao fazermos isso habitualmente, estaremos nos precatando, nos prevenindo de aberturas para processos obsessivos sutis.
Por aí a gente pode deduzir que para uma grande maioria de pessoas que não tem a compreensão espiritual da vida como nós temos, o quanto de obsessões diariamente envolvem essas pessoas. É muito problema, viu? É muito. E no final aqui desse parágrafo, quando diz assim, é resultado desse descuido, tornando-se também algoz de si mesmo, porquanto não se fez cuidador espiritual de suas escolhas. Porque é aquilo, tá? A pessoa quando é vítima de processos obsessivos, a primeira atitude é quem é o obsessor? Por que ele está fazendo isso comigo? E, na verdade, antes disso, deveria haver todo um conjunto de outras observações do tipo: como é que eu andei me descuidando da vigilância? Como é que eu pude não ter cuidado comigo? Não ter tido a atenção espiritual para comigo, possibilitando que essa abertura, sem vigilância, abrisse portas para o estabelecimento de um processo obsessivo. É esse ponto que aqui é colocado para nós. Ele pode estar abandonando o propósito existencial em algum ponto, esquecendo-se que aquele ponto é o que mais necessita para evoluir. Cada atitude, independentemente de ser uma atitude consigo mesma, com o próximo ou com a vida, deve ser permeada pelo propósito existencial. Analisemos aqui um pouco mais de atenção. Aquele ponto de fragilidade que abriu portas ao processo obsessivo sutil, muitas vezes, é um ponto delicado, neufrágico, de maior atenção para nós. Porque pode ser exatamente ali onde o nosso propósito existencial, nosso compromisso antes de reencarnar, era da superação daquele tipo de fraqueza, de não recair naquele tipo de vício, de atitude desequilibrada. Então precisamos ter muita atenção com isso, porque, tal como a espiritualidade aí nos adverte, não poucas vezes, aquele ponto de fragilidade moral, espiritual nosso, é ali que está o nosso compromisso maior, em termos de propósitos, antes da nossa encarnação atual. Perdendo-se a noção do porquê se faz algo, realizando-se de forma superficial, o espírito adentra no descuido. E esse descuido alberga, hospeda a conexão com a obsessão sutil. Esse é o último ponto de análise do nosso estudo dessa noite. Quando fala aqui, perdendo-se a noção do porquê se faz algo, e isso só acontece por invigilância, onde nós passamos a ter uma atitude impensada, inconsciente, súbita e errada, realizando-se de forma superficial, o espírito adentra no descuido. Tendo esse tipo de atitude com certa frequência, nós estabelecemos como que uma espécie de comportamento vicioso para as aberturas obsessivas. Esse descuido hospeda, alberga a conexão com a obsessão sutil. Esse é o grande problema. Então, para reflexão e advertência
maior para cada um de nós. A questão é a seguinte: aquilo que nos parece uma breve, uma sutil abertura de ordem moral, espiritual, e que é alvo de observância da nossa consciência, é um ponto de muita importância para superarmos. Porque muitas vezes é exatamente aquele ponto que é o nosso compromisso maior de redenção, de libertação, assumido antes da nossa encarnação atual. É o propósito maior e que precisamos ter êxito na superação e nas conquistas dos valores que nos habilitem a não estarmos sendo vítima de nós mesmos. Na verdade, quando bem analisados os processos obsessivos, eles vão se traduzir nessa expressão: ser vítima de si mesmo. Porque essas obsessões só se estabeleceram devido a fragilidades, vícios e descuidos morais que trouxemos do nosso passado encarnatório. Então, aqui nós concluímos as observações dessa noite, sempre pedindo para que você que nos acompanha compartilhe esses vídeos, essas informações, participe junto conosco da divulgação da doutrina espírita. Uma boa noite a todos, muita paz, que Jesus, nosso Mestre Maior, esteja conduzindo nossos pensamentos, sentimentos e atitudes. Que assim seja.